Cusão, gostou desse efeito? Isso é efeito especial. Por que nós vamos pegar de serviço? Porque nós estamos indo trabalhar? Como que eu escrevo? É muito processo, na verdade. Na verdade, eu demorei a entender. Antigamente eu escrevia palavra por palavra, direitinho, tipo, e aí aconteceu isso, a minha fala, etc. Aí eu comecei a escrever depois só a cabeça da piada, e aí tentava pensando como que eu faço para decorar as piadas. E hoje em dia eu descobri que o meu processo e o processo de criação, ele é retroativo, na verdade, né? Eu penso na premissa, por exemplo, minha mãe falou que o cachorro é gay. Eu penso, isso é engraçado, pra qual lado isso pode ir? E isso fica na minha cabeça fermentando. Aí eu sento e eu anoto já essa premissa no meu celular. Depois eu sento e vou no meu computador, no meu iPad, e escrevo lá os possíveis caminhos que eu possa ir. Aí volta pra minha cabeça de novo. E aí eu escrevo as piadas e eu testo no palco. Tá mesmo? Fala, então me dá um beijo. Fala, vai dar um beijo naquela putinha que você tá curtindo a foto desse tava com isso daqui, que tava quase dando um derrame nela. Então, na verdade, muita gente fala, como que você faz pra decorar as piadas? Mas a gente não tá decorando. Decorar é quando você, por exemplo, eu ler o livro e decorar a fala. Decorar a primeira estrofe, decorar a primeira estrofe. Aí eu tô decorando. Quando já sai da minha cabeça, não é decorado. Tudo sempre tá saindo o mais natural possível. E aí eu fui pesquisar, sabia? Porque a gente tem esse sentimento. Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue quitar é muito de pobre. Eu lembrei agora o Wesley lembrou pra mim. Quitado! É verdade. Tô usando um sistema novo de escrita que eu pesquiso, ó, em 1888 foi criada uma lei dos pobres. Então aqui tem mais o discurso do que a própria piada. Ó. Lá um lugar de rico, que é lugar de pobre, era basicamente. Porém, um momento que isso começou a diminuir, então os ricos começaram a ficar menos ricos e os pobres começaram a ter dinheiro. Não necessariamente é isso. É mais os pobres começaram a conseguir adquirir. Então veio novas formas de crédito que fez ele ter a possibilidade de comprar. Blá, blá, blá. Isso aqui é uma coisa que eu quero escrever ainda. Falou, você pode comprar em vez, você pode comprar no boleto. Aí o pobre falou, o quê? Pobre tem mania de perseguição, isso tem muito, uma coisa que eu quero abordar. E aí eu não tinha, semana passada, não tinha muita a linha que eu queria seguir ainda. Tem um monte de piada solta, tem um monte de ideias que eu queria, mas eu acho que é isso. Ela falou, nós vamos doar, que aí se ajuda vai voltar em dobro. Eu falei, 2 roupas ruins? E aí, a gente... isso é engraçado de falar, né? Vou anotar, vocês vão ver que durante o show eu vou anotando umas coisas, tá? 2 roupas ruins. Eu moro sozinho. E aí eu tenho mania de, mesmo hoje eu compro queijo e presunto, eu corto no meio. Caralho, você faz isso? Eu ainda faço. Isso é interessante. Quando eu morava com um monte de detalhes. eu corto no meio. Você compra queijo e presunto sozinho, você tá em casa, você corta no meio? É o detalhe do palco, você tá sozinho, você comprou só pra você. Nomes, já algo na cabeça? Cara, eu pensei no nome, essa semana a Alma de Pobre ainda é um que balança muito, e eu pensei o não você já tem, o não eu já tenho, que é de uma piada que eu falo sobre confiança também, que eu tenho problema de autoconfiança, isso é uma grande, uma coisa que eu tenho. Eu escrevi uma lista aqui, ó, deixa eu falar, nomes pro solo. Maurício Wesley, que eu gosto muito desse aí, eu não sei se vai ser. Alma de Pobre, o não eu já tenho, o não você já tem. Um dos dois. Não eu já tenho, o não você já tem. Só mais uma coisa eu gosto também. Foi por pouco, igual sua irmã. Expectativa e realidade. Eu devia ter ficado quieto. Melhor deixa. E hora a hora temos um comediante. É bom, né? Vou tirar meio vestido de Sherlock Holmes. Ora, temos um comediante aqui. talvez seja isso. Eu gosto muito desse daí, sabia? É engraçado, não é não? Vou anotar aqui.
Só um pouquinho. É o show novo, né? Aí estão saindo umas coisas. O Thiago vai gostar dessa. Porque ele é maconheiro gosta dessas coisas. O processo de criação é tudo difícil, é uma pica do caralho. Tem um método caótico e todo doido e cada um vez descobrindo o método que eu tenho. Eu acho que na real eu até, se eu parar pra pensar, eu acho que eu sei fazer piada, já aprendi bastante coisa, mas assim, com o método que eu uso, isso aí tá em aberto ainda. Tô aprendendo, tô usando todos ainda e tentando ver o que me encaixa em cada situação, em cada piada, encaixa um método. Diferente da gurizada que escreve, fica pensando no setup e punch, eu penso como é que vai ficar na minha cabeça, me imagino apresentando e depois eu executo a piada no palco. Se deu certo, deu, se não deu, aí eu mudo, coloco outra. Então, o meu estilo é meio freestyle mesmo. Eu gosto de imaginar as coisas e fazer no palco, e aí eu vou lapidando conforme eu vou fazendo. Eu tenho uma coisa que quem é pobre mesmo passa, quem é pobre passa, de demorar para ser atendido. Eu sempre tive problema com isso. Quanto mais rico o lugar e mais mal vestido eu tô, maior o número de tempo, mais vai demorar para eu ser atendido. Muito. Nossa, isso é uma matemática muito existente na minha vida. E durante muito tempo eu me irritava com isso daí. Eu falei, irmão, tudo bem? Tô aqui faz um tempão, ninguém foi me atender. O cara falou, é porque eu não te vi. Eu falei, uma coisa que tu faz muito, que eu faço muito, que é muito de estigma de pobre também, porque durante muito tempo o pobre foi visto como um ladrão. Então de quando você entra numa loja, ou num supermercado, mais em supermercado e loja de conveniência, e você não compra nada, e aí você sai meio avisando que, não, só não peguei nada, tá? Só não... Leva pro lado assim, tipo, eu preciso saber que alguém desse ambiente tá me vendo sair com as mãos limpas, tá? Eu até tiro a mão do bolso, tá? Isso, você sai meio, não tô levando nada, é engraçado, esse act é engraçado. Gente, eu não tô levando nada, é engraçado. Mas eles vão achar, não comprei nada, tá? Não comprei nada, mas eu também não tô levando, ó, você vai sair. O meu estilo é mais escrever coisas que acontecem no meu dia a dia, então isso acaba gerando identificação. Tu pega alguma coisa que aconteceu, aí tu tenta deixar um pouco mais geral, para que outras pessoas possam ter vivido aquilo e achem engraçado, né? O meu estilo é mais coisa que aconteceu comigo, assim, eu falo bem pouco de identificação, tanto que eu me fodo em vários lugares, porque às vezes eu conto uma história que aconteceu comigo e a galera só fala, tipo, é meio que assim, eu não quero saber da tua vida, cara. Tipo, me fala uma coisa que eu me identifique, pelo menos eu tô nem aí se um cara falou pra ti alguma coisa. Eu vou muito pra linha das coisas que acontecem comigo, mas eu tenho um estilo que talvez às vezes eu tendo a puxar um pouco mais pra piada mais pesada, porque é um estilo que eu gosto de fazer. Eu já trabalhei muito com identificação, cara. Eu falava muito de casal antes, eu era casado, então eu tive muitos textos falando de casamento e funcionava bem, mas no meio do caminho eu descobri que eu gosto mais de humor negro e acabei meio que me entregando pra isso. Eu desde de quando eu comecei a fazer stand-up, eu vi que eu não era muito talentoso, no sentido de ser engraçado igual gente que é engraçado naturalmente. E aí eu falei, então tem que escrever e ir testando. Então eu sempre via e tentava testar. E eu acho que virou um pouco de hábito. Você só quer que a pessoa saia de perto de você. E aí... Deixa eu anotar isso, é engraçado. Estuprar uma velha. I'll find your last kid in 4 minutes. Bem-vindos a Guarulhos, em São Paulo. São 11 horas e 45 minutos, horário local. O golpe de vista que fala, Guilherme, não, anuncia aqui. O famoso outdoor. Eu não sei se com esse frame aí, eu acho que podia... 3 outdoors de um crime. crime. Você vê que ele dá até uma réplica, as muita testa, né? Não tá preparado. Ninguém entendeu o que tá acontecendo, né? Na verdade tá batendo branco, tem um batendo branco e batendo preto. Batendo laje, né? Até essa acoplada, né? Estamos indo pra Osasco. Hoje a gente tem show em Osasco. O Pico, que é o novo comedy club do Luiz França. Opa, Pisite e comédia ao vivo. Pra testar piada, mas eu tô com uma confusão do caralho. Famoso que procura. Perdeu o caderno. Que proquinho. Ainda perdi meu caderno. Em Osasco eu vou pra testar as coisas do solo, e no Pico também eu vou testar as coisas do solo. Quer dizer que pode vir a ser do solo.
E o Guilherme não tava nem no elenco, né, meu? Eu tô brincando. O Guilherme não tava, né? Aí também a gente colocou ele pra fazer. Disse que vai testar piada. E foi a ideia, vou realmente pra testar. Vale deixar registrado aí que eu tive uma semana difícil, né? Mas eu escrevi. Agora, como é que vai ser lá na hora? Não sei, porque eu tive pouco tempo hábil que falam na gíria, né? Que eles costumam dizer. Guilherme esteve comigo em muitos shows. Esse ano, a maioria dos shows que a gente fez, que eu fiz do show solo, ele tava. Geralmente ele tava nos que deram errado. Mas não, foi culpa dele. Não totalmente dele. E agora eu tô com esse novo show solo. No que vem eu quero ver se arrumo outra pessoa aí pra abrir os shows. O que tá acontecendo? Tô aproveitando pra revelar aqui, né? Em primeira mão. Pô, bicho, eu não sei nem se é bacana. Ô Jimmy, corta isso aí. Tinha pensado numa piada aqui, negócio dos gringos, de falar que de brasileiro, que eu odeio brasileiro que fica falando mal do Brasil, porque tá fora. E aí tinha uma roda, isso aqui tinha uma roda e eu ia falando Brasil. Aí o cara falou, is Brazil is more or less. O cara falou, Brasil mais ou menos, né? Is Brazil is more or less. Aí o cara falou, o quê? Brasil is danger. Fala, danger é teu cu. O cara já falou. É tipo, irmão, eu posso falar mal, você não pode não, arrombado. Queria falar isso, quero falar também. Engraçado você falar. Tive há pouco tempo na Europa e as pessoas falam, na Europa. É isso, e não importa o que você fale, depois dessa frase, sempre fica. Não sei nem qual país que eu tava, eu sei que acordei numa banheira de gelo, tinham levado meu rim, e aí eu consegui escapar de algum jeito, cheguei no consulado, as pessoas não estavam acreditando na minha história, mas 20 dias depois eu consegui voltar, sobrevivi e graças a Deus tô conseguindo passar bem agora só com o rim, mas foi passei maus bocados, hein? O pessoal olha e fala, foi pelo Europa. Solo ontem, já comecei a ganhar mais uma forma, hein, mano, no show solo, na coisa do pobre, aí eu tô juntando, mas não da alma do pobre, do negócio de estigma que eu queria falar. Do estigma e da autoconfiança. Que aí eu fui pesquisar algumas coisas e aí eu não tenho conseguido levar isso pro palco. Ainda falta piada pra isso, mas já é interessante que em 1888, eu falei pra você disso daí, que saiu os caras criaram. Por que a gente tem esse sentimento de que sempre de ser estigmatizado, de se sentir deslocado em meio aos ricos? Mesmo quando você tem dinheiro, tem pobre que tem esse sentimento. Porque tinha uma lei, que era a lei do pobre, que o pobre não podia ficar onde o rico estava. E aí também, agora falando isso, é o que explica também o bagulho do bairro de rico, bairro de pobre, entendeu? Porque querendo ou não foi separando, né? Apartheid social, cara. Existe isso daí ou você criou isso agora? Não, provavelmente eu não criei isso, devo ter ouvido em algum lugar, mas eu sabia que era um momento... bom termo, né? Não, e consegui registrar isso nesse momento importante aqui. Mas já desregistrei, sem querer ele apagou. Não, mas eu acho que dá até pra usar esse termo, tipo esse apartheid social. Apartheid social, é interessante mesmo. É uma segregação, né? Se for para pensar, é uma segregação. Os pobres para um lado, os ricos para o outro. Lei do pobre é meio que uma apartheid social, é uma segregação que aconteceu. Que foi criada uma lei que os pobres tinham que ficar onde os pobres estão e os ricos onde os ricos estão. O pobre não podia ir lá, senão ele podia ir preso, porque existia essa lei. Se o pobre entrasse sem ser chamado, ele podia ser preso. O que acontece ainda, né? Quando você invade uma casa de rico. Vai testar o que, Guilherme? Fala pra câmera, Guilherme. Olha, eu vou falar pra vocês. Não, você viu lá a minha dificuldade, cara. Eu viajei. Eu viajei essa semana aí. Então é o seguinte, bicho. Eu vou falar sobre flanelinha. Só que hoje eu vou ter que fazer um bagulho que eu nunca fiz na minha vida. Que eu tenho uma ideia na minha cabeça. É bem que falaram, né? Que o stand-up comedy é falar da família, né? Vou falar dos flanela, né? Dessa galera. Eu vou no flow. Flow, pra quem não sabe, é quando o comediante ele tem as ideias na cabeça, mas não sentou e escreveu. Aí fala, ele tá indo no flow. Que muita gente acha que é improviso, mas não é improviso. O flow é uma maneira de escrever também, mas é meio... Eu vou fazer o que eu devia ter feito em casa no palco. É estudar na hora da prova. Pobre, minhas roupas no varal. Pobre. As pessoas viram isso. Tá muito legal, mano, de reação. Muito legal de reação esses primeiros... Porque eu tô entrando já nesse texto. Então tá sendo uma porradaria assim de... Porque eu tô falando sobre
Até meu irmão mais novo foi assistir ontem e ele frisou isso. Ele falou, você tá falando sobre pobre, mas eu não tô falando sobre comparativo pobre e rico. Não. Blá, blá, blá. Eu tô querendo falar sempre bem no âmago da questão de caralho, por que a gente ainda tem esse sentimento? Então eu tô conseguindo puxar isso e fazer bastante piada de ritmo. Então, muito bom, vamos sair com vocês. Afonso Padilha! Obrigado pelo apoio de todos. O processo foi maneiro de pegar as piadas, trocar, de testar, de subir com uma ideia e falar e ver qual que era a reação das pessoas e crescer aquela ideia pra caralho. Nossa, tem a piada do cachorro, cresceu demais, cara. Cresceu demais, tá muito grande. Esse e o da negócio da roupa, cresceu. Tá bem legal. Já abre com esses textos, então já fica, caralho, olha que foda. E aí contextualiza o show que vai crescer muito mais. E ainda continua estudando sobre o porquê que a gente tem esse estigma e o sentimento pra dar mais profundidade. Mas o pobre também tem o direito de ir e ver. Eu não sei porquê. Vou fazer essa frase. Quero ser muito obrigado, meu nome é Afonso Padilha, quero dar essa palavra aqui. Tá, vambora. Tudo bem? Você. Ai, minha irmã, Afonso. Eu também quero. Obrigado, meu amor. Deixa ela tirar. Tira todo mundo junto, porque eu tenho que ir lá pra Moema. Vem, tá quitado? Ó. Tá quitado, Lani. Você viu que eu testei o bagulho? Eu vi que você viu que eu não testei, né? Você viu que eu testei? Você viu que eu não testei? Olha só, viado. Pensa num batom. Luiz, estamos a caminho. Chegamos 22h50. E tem um bagulho que eu falo que tem palavra de pobre. E aí eu quero fazer isso. Em vez de eu fazer todas de uma vez, deixar diluído e ficar. O Wesley fica me lembrando, tá ligado? Sim, isso é engraçado. Está só começando. Recebam agora com muitas palmas o meu querido amigo Gui Preto. Vem pra cá. Vai embora, vem embora. Testar outro material agora, hein? Testar o que não foi no solo de ontem nem no outro de semana passada, sobre se falar merda. Vou falar. Só queria fazer um adendo que eu prometi que eu ia testar umas piadas aqui, hoje eu não fiz isso. E aí eu quero deixar registrado na câmera do Afonso que eu falei sobre flanelinhas, ó. Esse momento tem uma câmera me filmando ali, uma câmera tudo bom, ó. Eu vou falar assim, flanelinha, aí vocês riem pra caralho, tá? Não tem piada, tá? No 3 então, peraí, essa parte você edita, tá? Não, é que flanelinha é foda, né? Senhoras e senhores, esse é o Afonso Padilha, muitos aplausos! Mais aplausos para as ações. Você filmou testando? Boa. O pessoal riu pra caralho, fiquei feliz. Mas como ele tá muito aberto, ele tá muito no flow. Palavra do dia, flow. Como ela tá muito no flow. Mas eu já tô pegando embocadura. Você viu que hoje eu já contei melhor? Sim. Que é a terceira ou quarta vez, mas é uma história de 10 minutos. Tô indo pro Comédia ao Vivo agora. Eu nunca tinha ficado tão feliz de ser o Afonso Padilha. Eu já fui até puto de ser o Afonso Padilha, porque eu pedia pra ficar com a mina mesmo. Não, você é o Afonso Padilha. Tô em Portugal, ela falou, passou no concurso? Que minha mãe sempre que eu faço uma coisa boa, acho que é concurso. Foi bom, hein? Foi bom. E aí funcionou. Mas você não testou lá no Pico, só testou aqui. Testei, fiz 3 shows, 3 foi diferente. O solo. Chupa essa, Brasil. Não, mas é porque são materiais pra momentos diferentes. Eu acho que a importância é de amadurecimento como comediante. Quanto mais você escreve,
mais você não aprende a escrever, né? Mas mais você se conhece, mais você sabe o caminho que você quer dizer.